Fala, nação! Os três patetas, Marcos Braz, Rodolfo Landim e Adenor Bach, Tite. Os três patetas que estão afundando com o ano do Flamengo, com a mais uma temporada rubro-negra. Isso mesmo. Flamengo não pode deixar passar impune e tem que ir até as últimas consequências. Jogadores mostram que não tem condição nenhuma de vestir a camisa rubro-negra. Tinha necessidade a entrevista coletiva Tite falar o que falou? E um dos seus auxiliares, César Sampaio, falar a merda que falou? Repórter perguntou a Tite, colocou na parede e saiu pela tangente. Torcida demonstrando apoio até na hora da adversidade. É isso que a torcida tem que fazer. Cobrar na hora que tem que cobrar, mas apoiar até o último minuto. E o que a torcida fez ontem foi espetacular. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Ontem, o que a nação rubro-negra fez no portão do Ninho do Urubu foi uma coisa maravilhosa. A torcida foi lá mostrar para os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro que terá o total apoio da torcida, mas quer raça, amor e paixão dentro de campo, sujar o uniforme. Isso mesmo, é disputar até a última bola. É isso que a torcida quer. E isso ela deixou claro, que os jogadores terão o seu total apoio. Por isso que eu falo, a torcida do Flamengo, tem que ser reverenciada. Não tem jeito, não tem jeito. Mas infelizmente, no comando desse time tem três patetas. Vamos lá. Rodolfo Landim e Marcos Braz. Diretoria, presidente e vice de futebol omissos, covardes, aparecem agora para dar explicação de mais um ano indo para o ralo. Investimento de mais de 278 milhões de reais em jogadores. Indo para o ralo. Ah, mas o Cebolinha machucou, só volta o ano que vem. O Pedro machucou, só volta o ano que vem. O Vinha machucou, só volta o ano que vem. Infelicidade. Mas eles são os pilares do elenco rubro-negro? São os principais jogadores? E esse elenco que foi montado? Para muitos especialistas em futebol fala que o Flamengo tem, em tese, o melhor elenco do futebol sul-americano. Aí sai os três, acabou o Flamengo? Ah, mas o Flamengo com o Pedro não tem um reserva à altura. Beleza, concordo plenamente. Aí entra um dos patetas dos três, o senhor Marcos Braz, usando o Flamengo para tentar sua reeleição. Isso sim. Então fica de olho, nação. Fica de olho, torcida rubro-negra. A vocês, principalmente do Rio de Janeiro. Na hora de votar, tomem cuidado. Votem nesse cara aí mesmo, que está usando a torcida e o Flamengo para se reeleger. Já usou para se eleger. Foi no hype, pegou a carona que o Flamengo ganhou tudo e foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Faz isso aí, ó. Agora vão reeleger ele novamente. Não moro no Rio.
mas eu acredito sim. Não vou nem esticar muito que política é um assunto que particularmente não tem que ser discutido. Cada um tem sua opinião, cada um tem a sua visão. O que ele fez para o Rio de Janeiro? Que projeto de governo ele fez? Teve o problema lá da agressão no shopping e tinha uma votação na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Estranho, né? Pelo que sai nos noticiários, ele é um dos que mais falta nas sessões. Está representando o povo do Rio, o povo carioca, os moradores do Rio de Janeiro. Os vereadores e os candidatos servem para isso, para ser os representantes da população. Será que está sendo? Bom, aí é a vida de vocês, vocês que têm que seguir aí e achar o que é melhor. Eu posso até estar falando besteira, não moro no Rio, não conheço, não sei e tudo mais. Bom, mas vamos lá. Esse senhor, um dos 3 patetas, o primeiro que estamos falando, não cobra, e tá tudo bom. Gosta de dar alfinetada nos jogadores, mas não cobra a comissão técnica, não cobra o segundo pateta que a gente vai falar agora, Adenor Bach, vulgo Tite. Especialistas dizem que ele é o treinador brasileiro, o melhor treinador do futebol brasileiro. Será mesmo? O último título de expressão, se eu não me engano, 2015, campeão brasileiro pelo Corinthians. Foi o último treinador de um clube brasileiro a ganhar um Mundial de Clubes, em 2012. Mas vamos conversar sobre isso. Que futebol ele mostrou que encantou os torcedores? Ele jogou um futebol pragmático, um futebol de resultado. Foi satisfatório? No final foi, porque foi campeão. Mas vale a pena isso mesmo? Ser dessa maneira? O Flamengo gosta desse tipo de futebol. Muricy Ramalho, há muitos anos atrás, ele virou e falou: alguns times do Brasil não adianta apenas vencer. Você tem que mostrar um desempenho além do normal. E ele falou que um deles é o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo teve um treinador em 2019 que colocou o sarrafo lá em cima. É aquilo que eu volto a falar. Se Jorge Jesus voltasse, seria esse sarrafo lá em cima? Esse sarrafo que foi colocado, que foi o clube brasileiro que ganhou o Campeonato Brasileiro com 90 pontos, que jogou um futebol que encantou o Brasil e o continente sul-americano. Será que ele voltando faria a mesma coisa ou até mesmo melhor? Porque eu volto a falar, eu gostaria de vê-lo novamente no Flamengo, até para tirar essas dúvidas que fica na maioria dos torcedores rubro-negros. Será que daria certo? Porque ele voltou para o Benfica e nada arrumou. Será que dá certo? Foi para o Fenerbahçe e não ganhou nada. Ganhou uma Copa da Turquia, mas o campeonato nacional não. Eu não vou falar no Al Hilal, porque o futebol árabe, o campeonato é fraco. Mas com o dinheiro que ele teve, ele montou o super elenco. Tanto é que hoje o Al Hilal, comandado por ele, tem o maior recorde de vitórias consecutivas do futebol mundial. Não questiono. Capacidade ele tem, demonstrou. Mas será que se ele voltasse hoje pro Flamengo, faria a mesma coisa ou melhor? É uma pergunta que a gente só terá essa resposta se acontecer novamente o seu regresso. Ponto. Depois de Jorge Jesus, o Flamengo não teve um treinador que falasse: esse aqui chegou próximo. Mas aí vou falar do terceiro pateta, que é o presidente e que poderia resolver toda essa situação.
Em 2022, foi contratado o Dorival Júnior, o tapa-buraco. E o tapa-buraco fez o Flamengo ganhar 2 títulos, Libertadores e Copa do Brasil. Mas no final do ano, não renovaram o seu contrato, falando que não via no treinador Dorival Júnior a possibilidade de extrair o melhor dos jogadores para a temporada seguinte. Olha o terceiro pateta entrando novamente na história. Contrataram o Tite. E o que esse terceiro pateta fez até agora? Um campeonato carioca. Para um time que teve 276 a 278 milhões de reais em reforços, um campeonato carioca, ele consegue fazer esse elenco recheado de bons jogadores, alguns até acima da média para o futebol brasileiro, render, jogar, fazer. Estamos aí numa iminente possível eliminação na quinta-feira. Perdemos em casa para mais de 60 mil torcedores. Aquele futebol horroroso. O Dorival Júnior não se via. Ganhou 2 títulos. Esse treinador ultrapassado, está 1 ano no cargo. E um detalhe, Dorival Júnior ficou 6 meses. 6 meses. Este serve. O pateta vice de futebol tem paciência. E o pateta maior, que é presidente do clube, bate palma. Como já trouxe aqui por várias vezes. Ele deu uma declaração à CNN, se eu não me engano, falando que o Tite, para ele, é melhor treinador que JJ. Depois que ele falou isso, mostra que ele realmente entende de futebol. Perfeito. Bom, vamos lá. Infelizmente, vamos ter que esperar até quinta-feira para saber se classificaremos ou não. Se classificar, esse treinador terá sobrevida até o final do ano, provavelmente. Se não classificar, pode ser que caia. Eu trouxe no vídeo anterior a sua multa rescisória, 8 milhões de reais. Vamos lá. Ontem, esse treinador ultrapassado, na coletiva, foi questionado por um jornalista, que quando acabou o primeiro turno, fora perguntado para ele se achava que o Flamengo disputaria o título. Ele virou e falou que depois das 10 rodadas do retorno, dava para fazer um diagnóstico. Se o Flamengo estivesse a 10, 11 pontos do primeiro colocado, que tinha grande chance. Bom, o jornalista perguntou, e aí falou da fala do filho, outro pateta, que como dava para poder tirar um prognóstico. O outro pateta filho virou e falou que não, nas 5 últimas rodadas. E aí ontem, o ultrapassado virou e falou que não, rodada a rodada que dá para poder ver. Então mostra, o que ele fala, ele mesmo é incoerente com ele mesmo, ele próprio. Ele vira e fala sempre que o campo fala por si só. Léo Ortiz pede passagem, fica no banco de reserva para Pulgar jogar. Não preciso dizer mais nada. Ontem o que chamou a atenção, o outro pateta, né, tenho uma admiração muito grande, gosto de ver futebol, tenho os meus 44 anos, vi muito futebol de muito time bom. César Sampaio é um excelente volante. Mas ontem, quando foi perguntado na chegada por que do time principal ele falar que foi separado por causa de desgaste, a gente sabe que o time ficou lá, os jogadores ficaram lá por causa da logística e porque tem um jogo de vida ou morte na quinta-feira.
foi de uma fala tão imbecil, mas tão imbecil, que mostra claro e notório que o time deixou, o treinador já fez a sua escolha, que o Campeonato Brasileiro está deixado de lado. Ontem só não caiu para a 5ª colocação porque o São Paulo perdeu. Porque o São Paulo perdeu. Esta é a grande verdade. Uma coisa é certa, ele falou. O Flamengo jogou e o Grêmio venceu. Isso eu concordo. Mas foi um tapa de luva para mostrar que a molecada da base tem futuro. Só basta colocar nas posições certas. Matheus Gonçalves jogou muita bola. O Lohan também jogou muito bem. O Everton Araújo, perfeito. Teve falhas? Teve. Da molecada. Aí é da inexperiência. Mas por que o Alan tem mais oportunidades do que o Everton Araújo no meio de campo do Flamengo? Por que insistir com o Alan e não dar tantas oportunidades para o Lohan e para o Matheus Gonçalves? A gente vem falando isso aqui, ó, não só eu, qualquer outra influência do Flamengo, qualquer outra pessoa que cobre o clube de regatas do Flamengo vem falando, por que não dá chance para a molecada? Por que não dá chance para a molecada? Mas é ultrapassado. É ultrapassado. Só que ontem, a fala dele gerou tão pesado, mas tão pesado, que tem coisas que internamente você tem que resolver internamente. Todo mundo sabia que o Gabriel Barbosa está fora de forma. Que a contusão o atrapalhou. Mas ontem o Tite, para jogar mais querosene na fogueira da relação dos dois, expôs que ele não está na sua plenitude física, que ele voltou de uma contusão e sentiu novamente, que ele ficou mais de um mês fora por causa do doping, que ele não estava se resguardando e tudo mais. Mas mesmo assim eu volto a falar. Ele ser preterido e ser colocado atrás de Carlinhos é um absurdo. Ontem nos shorts, depois do jogo, eu falei e vou voltar a falar. Você, Tite, vai morrer abraçado com as suas convicções. Essas convicções ultrapassadas e errôneas. Você é um treinador, uma pessoa que leva o rancor para o coração. Só vai colocar o Gabriel Barbosa em último caso. Pode ser que no jogo contra o Peñarol ele coloque, porque ele está com a corda, com a espada já pegando, entrando na garganta dele inteira. Você, Tite, está respirando por aparelho. E pode colocar, para quem diz assim, tá vendo? Eu não coloquei porque não joga. Esta é a situação que você está fazendo. Mais uma vez, pode colocar o jogador num fogo. Mas ele tem estrela na Libertadores. Pode ser que resolva. Pode. Por que não? 4 gols em 3 finais de Libertadores. Pode ser. Mas uma coisa é certa. Carlinhos não dá mais para jogar no Flamengo. Carlinhos não dá mais para jogar no Flamengo. Ontem deixou claro. Matheus Cunha não é goleiro para o Flamengo. Eu falei aqui, só pegar os vídeos aí do canal. Quando o Hugo Souza voltou, que surgiu os interesses, eu falei aqui. E olha que eu não morro de amores pelo Hugo Souza. Mas eu falei, entre o Hugo Souza e ele, melhor o Hugo Souza. Principalmente porque teve uma experiência lá fora e pode ter amadurecido. Matheus Cunha, horroroso. Ontem, pulou atrasado no primeiro gol. No segundo gol, como que vai rebater uma bola daquela, do jeito que foi? Mas aí a gente não fala. Para a gente finalizar o vídeo, o Flamengo tem que cobrar uma atitude da CBF. Tem um vídeo rolando na internet que dá para escutar claramente do jornal Lance, que Carlinhos, depois que foi expulso já no túnel, foi chamado de macaco. E com a torcida do Grêmio, na torcida no Sul, isso sempre acontece. Quem não lembra aí da situação do caso do goleiro Aranha do Santos? Então tem que ser cobrado. A gente briga tanto para a igualdade,
E isso não pode acontecer. Então tem que ser cobrado. O Flamengo não pode deixar passar impune. Não só o Flamengo, mas qualquer outro clube do futebol brasileiro e mundial. Aconteceu com o nosso jogador, mas poderia ter acontecido com qualquer outro. Então não pode passar impune. Contra o racismo é crime. É crime. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like. Comenta, compartilha. E na hora que sentir a vontade, só clicar aqui e se inscrever, que estaremos aí de braços abertos. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.